Então, há exatos 50 anos atrás, se dava início a uma série de apresentações que compõem um dos festivais de música, né, aparentemente só de música, mais emblemáticos, mais marcantes, né, e historicamente importantes aí no século XX. Né, e é claro que eu me refiro ao show de Woodstock, né, que foi realizado ali na cidade de Nova York, numa região chamada Bethel. Né. E o local, né, onde o evento foi realizado, se trata de uma fazenda, uma grande fazenda. Né. O seu proprietário, que também tornou-se famoso, né, Jan Magler. Então aqui eu pretendo apenas tocar brevemente no assunto, falar da minha relação pessoal, né, com a- esse tema aí do estoque e tocar objetivamente no assunto, a partir daquilo que eu fui estudando ao longo do tempo também, né, coordenando, né, isso com meus estudos aqui, filosofia, literatura, história, psicologia, enfim. A partir daquilo também que eu aprendi com o professor Olavo, afinal de contas, né, até o professor Olavo, uma vez num curso de ética aqui no Paraná, ele falou: vocês não esqueçam que eu sou da geração de estoque. E ele, muitas vezes, quando ele está explicando ali sobre a Revolução Cultural, e especificamente no período ali, anos 60 e 70, né, as duas décadas bastante marcantes ali também, né, a presença ali da disseminação de drogas, a contracultura. Não vou falar de contracultura aqui, porque é uma coisa que eu tenho muito que aprender. Mas ali, os beatniks, os hippies, né, as revoluções ali, a juventude participando de modo cada vez mais intenso, né, ali o regime militar, né, a questão de 1968, né, o ano que não terminou. Então ele muitas vezes também faz referências ao Woodstock, porque ele serve como exemplo para explicar onde a coisa foi culminar, né. Só que é claro, você dá para a gente tentar destrinchar um pouco mais o assunto, porque o professor Lavo toca muito brevemente, né? Para ele, isso já está superado, mas eu, na minha idade e dentro das minhas possibilidades intelectuais, ainda há muito que explorar. Então, e levando em conta que muitas pessoas, pessoas que entendem muito mais de rock do que eu, pessoas do meio do rock mesmo, estudiosos, críticos, também estão ali prestando as suas homenagens críticas e descrevendo fatos, tentando detonar mitos e, né, deixar claro todo o marketing em torno ali do evento, como muitos deles estão produzindo aí vídeos, né, falando a respeito, eu também decidi fazer, quem sabe, né, quiçá isso possa ser útil. Então, a minha relação com o destoque vem desde a minha infância. Eu comecei, basicamente, eu comecei a me interessar pelo destoque, eu tinha acho que meus 8 anos. 8, 9 anos, acho que foi lá 1988. Meu saudoso pai mais tarde me passou. Eu cresci ouvindo rock e heavy metal. Né? Meu pai, né, lá na minha adolescência, passou toda a sua coleção de discos para mim e eu segui acrescentando mais, né, na coleção. E entre as peças, né, da sua coleção está esta aqui. Né? E então é um álbum também que se tornou emblemático. Né? Você tem mais um álbum duplo, não está aqui, está lá para trás. E este casal aqui, né, que basicamente se tornou um símbolo, né, do festival, assim, né? Um emblema, né? Você olha essa foto, você reconhece, né, que se trata do Festival de Stock. Esse casal fez história, mas a relação pessoal deles com o festival é outra. Parece que, segundo ele consta, né, um artigo que saiu há 2, 3 semanas atrás aí, em homenagem ao Woodstock, esse casal já velhinho, eles contam que eles se conheceram lá. Então, para eles foi marcante nesse sentido, né? Dali saiu uma história de amor, né? E uma vida, né, conjugal ali bastante, vamos dizer, indissolúvel, né? E que, se você olhar bem, a imagem desse casal, e hoje, né, é até interessante ver o artigo ali, porque eles bateram uma foto, agora, há pouco tempo atrás, né, há poucas semanas, no mesmo local ali onde foi batida aquela primeira foto ali durante o show. E os dois abraçados na mesma posição e no mesmo lugar.
Então você vê que você tem uma relação ali de amor, né, que destoa exatamente do que o festival representa ou quis representar, seja em termos de marketing, seja em termos de espírito revolucionário, vamos dizer assim. Né? Então, vamos falar, vamos dizer assim, eu quando assisti a primeira vez, quando eu comecei a ouvir os LPs ali e aluguei, na época você ia na locadora e alugava um VHS, eu aluguei e assisti com meus primos, né? E era uma coisa mágica para mim, nossa, que legal, todas aquelas apresentações e toda aquela gente louca na plateia, né? Então eu encarei aquilo como um longa-metragem, né? E mais tarde, ao longo do tempo, né? À medida que a gente vai amadurecendo, a gente, né, eu comecei a me dedicar à vida de leitura, de estudo, né? Filosofia, arte, religião, literatura, psicologia, história, né? Junto ali, me tornando aluno me, me tornei aluno do professor Olavo. Então a gente vai amadurecendo e a nossa perspectiva sobre a coisa, obviamente, a minha relação com o estoque também mudou. Eu continuo, né, ouvindo as músicas, né? Realmente, no show, no festival, você tem um registro de apresentações bastante excelentes, né, de diversas bandas que eu gosto muito, que é Kennedy Heat, The Who, né? Paul Butterfield, Sly Family Stone. A apresentação do Jimi Hendrix, para mim, ela não é tão boa quanto outras apresentações dele, porque ali no Stock realmente você vê que ele não está no pique, né? Naquele pique que era costume dele. A apresentação da Janis Joplin também a gente vê que ela está bastante intoxicada, né? Literalmente falando. A apresentação do Creedence, que parece que vai sair aí, tá, o John Fogerty já autorizou, né, o lançamento oficial, então, né, e a apresentação do Chris ali é boa. Você tem o lançamento de diversos artistas excelentes, Bert Sommer, Malten, a banda Malten, uma banda até então desconhecida ali, que é o Ten Years After, fez uma apresentação excelente. Outras bandas consagradas, Crosby, Stills Nash, né? John Baez fazendo sempre as músicas de protesto dela, o Joey Cooker, né, com a versão, né, assim, super mais que emblemática, né, da Wish a Little Help from My Friends. Então, em termos de música, você tem apresentações excelentes. Mas hoje, quando eu assisto novamente o filme, né, é claro que eu já não encaro como algo mágico, como um- uma, uma expressão de paz e amor, né, peace, love and music, né. E é óbvio que ele não, por exemplo, tecnicamente ele durou 3 dias, que é o emblema que se coloca ali, né? Mas na verdade não foi isso, né? Ele durou mais que 3 dias, né? Começou numa sexta-feira e terminou numa segunda-feira, né? E segundo os, as pessoas mais especialistas no assunto, foi um verdadeiro caos. Até o Regis Tadeu, não sou fã assim do Regis Tadeu, mas realmente ele fez um vídeo em que ele analisa o estoque de forma bastante, sabe, bastante objetiva. E tem que analisar mesmo, né? Então hoje eu encaro o estoque exatamente como algo, como um conteúdo que se articula aos estudos, né? Se a gente está lá, estou procurando entender a história do comunismo, né? Aqui no Brasil, no mundo, suas origens, né? Ali o estudo do gramscismo, da Revolução Cultural, das obras de Gramsci, né? E quais são os efeitos disso, né? Como aquilo vai, como vamos dizer assim, a estratégia, né, de revolução cultural, ela foi se disseminando ao longo do mundo. E o Woodstock, com toda certeza, é uma mais uma peça emblemática do que seria a revolução cultural. Ele pode não ter sido projetado para ser isso, mas aqui eu gosto de retornar sempre àquela fórmula que é muito bem
né, descrita pelo próprio professor Olavo de Carvalho, que está lá também no livro Os Demônios de Dostoiévski, que ele diz, né, lá você tem o Verkovensky conversando com o Gustavo Roguin, e ele fala, né, muita gente está ao nosso lado e não sabe, né, então é exatamente isso. Dada as proporções do festival e do caos que ele foi na realidade, mas em seguida, né, na medida em que a Warner decidiu comprar as gravações e montar um filme, né, então você pega de todo aquele caos, de toda aquele evento de proporções, né, bastante até assombrosas, e depois se transforma num filme que mostra assim, né, vai mostrar não só as apresentações das bandas, mas vai mostrar todo o ambiente ali, colocando assim como se aquilo fosse uma espécie de comunidade, né? Você tem hoje até quando se faz quando você faz alguma homenagem ao Woodstock, ou quando se lançam novos boxes, né, livros e CDs, né, você tem lá o Woodstock Nation, né, então como se aquilo fosse uma espécie de comunidade. Muita gente assiste aquilo ali e acaba tendo a ideia de que, nossa, as pessoas viviam daquele jeito, como não foi, aquilo foi apenas uma aventura. E tem muito pouco, ou quase nada, realmente de paz e amor ali. Na verdade, você deu muita putaria, muita droga. Você tem o registro de 4 mortes ali no estoque. Uma delas, uma ou duas por overdose, outras duas por acidente. E se você pegar bem, vamos usar a imaginação. Você pega ali, você tem todo o equipamento do festival, ele é bem rústico, né? Um palco de madeira, e você tem algumas torres para sustentar o palco e também para servir de, de base para a iluminação, né? Das apresentações noturnas, e você tem também apenas umas caixinhas de som no palco e mais umas pequenas caixinhas de som instaladas nas torres ali. E tudo isso rodeando o palco. Mas quando você pega aquelas fotos que foram registradas a partir de helicópteros, você vê que a quantidade de pessoas é imensa, né? Segundo alguns foi 500 mil, segundo outros foi 300 mil. A questão é que tinha muita gente. E é óbvio que as pessoas que estavam ali sei lá, a 50 metros do palco já não ouviam nada, né? O som do estoque, na verdade, foi bastante ruim, né? A aparelhagem toda era precária, né? Mas mesmo assim aquilo deu público, né? E continua sendo 50 anos depois, como cultura, né? Em forma de livro, revista, CD, disco, é algo rentável ainda, né? Então, para a indústria do rock, ele é muito rentável. Até acho que até o Paulo Francis escreveu um artigo sobre o Woodstock e diz que, na verdade, é um evento que foi feito basicamente para despertar o interesse das gravadoras na época pelo rock, né? Para assim, impulsionar, né, alavancar ali a cultura do rock, que realmente ainda é uma cultura bastante rentável. Mas também, emblematicamente, em termos de ideais, né? Realmente o Woodstock ele se criou uma imagem ali a partir do filme, né? E a partir de uma série de propagandas de que foi uma mudança de comportamento, um momento de mudanças, né? Mudanças para melhor, porque a gente sabe que não é. É só você assistir o filme e hoje, né, eu mesmo reassistindo hoje várias vezes e abrindo bem meus olhos, a gente vê que é de assustar. A atitude do público do Woodstock é de assustar, né? E aliás, você até nem vê nada de revolucionário no público. Você vê, né, pessoas basicamente perdidas, né? Pessoas que estão ali simplesmente ou para zoar, ou para fuder, ou simplesmente porque estão ali porque, né, não tinham nada mais para fazer, né? Ou seja, é um troço extremamente caótico. Mas tudo isso pode ser, como diz o professor Olavo de Carvalho, pode ser reunido em uma peça de marketing que faz uma propaganda de que, nossa, aquilo é o estilo de vida, né? Se você assistiu o vídeo original, você vê lá que lá, né, tem apresentações de bandas, tem entrevista com artistas, entrevistas com os organizadores e tem entrevista com o público. Muitas pessoas do público. E lá pelas tantas você tem os repórteres entrevistando 3 caras que estão andando nus, tipo 3 hippies.
né? E eles vão falando ali, ah, porque nós acreditamos nisso, naquilo, porque não sei o que, nosso ideal é esse, né? A gente anda pelado, aqui é assim, né? Aqui é tudo é tudo, nada é nada, né? Aquela coisa meio existencialista, né? Então você tem gente vestida ali, né, sentada, né, fumando seu baseadinho, tomando sua cerveja, e você tem gente andando pelada, mulher andando pelada, gente trazendo criança, né, ali. Então você vê assim, é um troço bastante caótico mesmo, e bastante irresponsável da parte da plateia, né? Os produtores, o pessoal que organizou o festival, provavelmente nem tinha ideia de que a coisa ia tomar essas proporções, né? Talvez até tivessem, talvez não esperassem que a coisa fosse tão, né, impactante assim, mas se o organizador do festival decidiu escolher aquele terreno, naquele lugar, naquela posição lá, é porque ele sabia que a coisa podia, né, tomar essa proporção toda e podia ser não apenas rentável, mas que realmente podia servir a outros propósitos. Porque se você for tomar só a questão de apresentação de bandas, como eu disse, depois de uma certa distância do palco, certamente as pessoas não estão ouvindo mais nada, né? Porque é muita gente, muita agitação, muita falação o equipamento muito precário. Então, claro que o propósito era muito outro, era de se lançar talvez um movimento que se articulasse com a questão contracultural ou mesmo com a revolução cultural, né? Basicamente, a maior parte das pessoas ali um bando de pecinhas sendo articuladas para fortalecer um movimento revolucionário, que de fato, né, vem crescendo muito desde a concepção oficial do comunismo, lá com Karl Marx, mais tarde com as internacionais comunistas, União Soviética, né, Antônio Gramsci, China, Cuba. Então, a princípio, você tem, como o professor Olavo diz, né, inícios de processos revolucionários, eles têm como base elementos desagregadores de valores, né? Por exemplo, no início do filme do Woodstock, por que se faz questão de registrar duas freiras entrando no festival? E as duas freiras entram e fazem isto. Eu acho que eu já expliquei aqui para vocês, né? Que este símbolo aqui, você pega lá, você vai estudar eu tenho um livro aqui só sobre simbologias, né? De todo tipo de ordem, até de sociedade secreta. E segundo consta, esse símbolo aqui, ele não é peace and love, nada. Seria considerado um símbolo de excomunhão. Então você tem duas freiras entrando no show e elas fazem exatamente isto. Coincidência? Não sei. Então, todas as imagens, segundo ali os produtores da Warner, né, que compraram as gravações, todas aquelas imagens estão assim selecionadas de uma maneira bastante cuidadosa, bastante específica. Isso não se faz nada arbitrariamente, né? Eles têm que fazer algo que torne a coisa atraente para o público, né? E se você já tem a ideia pegando de que estamos passando por uma revolução, as coisas estão mudando, né? Era uma década de revoluções, né? Mudanças de comportamento, né? Então você tem ali a indústria do rock crescendo, a cultura jovem, né, tornando-se cada vez mais intensa, a coisa tornando-se muito rentável, como é até hoje. Então é claro que produtores da Warner não iam perder seu tempo com isso, né? Então eles organizaram a coisa, montaram o filme, editaram o filme de tal forma para que ele fosse atraente. E ele é mesmo atraente, em certo sentido, né? Mas sempre mostrando, vamos dizer assim, da maior parte do tempo, assim, conectando, né, articulando os momentos entre as apresentações e algumas, né, e aqueles lances ali da plateia e dos produtores, às vezes com um momento mais
em que você vê ali durante a apresentação do Arlo Guthrie, você tem lá, não aparece ele tocando, mas aparece a música dele e o pessoal puxando baseado o tempo todo, né? Então, mas se você vai assistindo o filme, todo o filme e você vai seguindo ali toda a ordem, a lógica das seleções de imagens, de apresentações, você vê que eles de fato se tentam induzir isso, né? Desde o início lá com o Hit Havens, né? Até chegar ali na altura ali da apresentação do Arlo Guthrie, que você tem as pessoas fumando maconha o tempo todo. Ah, certamente a intenção dos produtores era de fazer algo que não necessariamente vai induzir as pessoas, mas que as pessoas considerem, tipo assim, tá todo mundo ali curtindo, né? Você tem ali pessoal deitado na grama, né? Você tem lá pessoal, né, segurando umas frutas, andando a cavalo, né? Tem uns cachorrinhos ali andando no meio das ovelhas, né? Os namoradinhos, o casal namoradinho indo ali, tomar banho no rio, né? E você tem as bandas ali, hora fazendo um rock, hora fazendo um som mais folk, mais protesto, e lá no meio você taca ali as pessoas fumando maconha. Como se fosse, não, tá todo mundo no embalo, vai assim, não tem problema. É mais ou menos assim que a coisa funciona, entendeu? Então a seleção maior é de imagens mais de imagens mais agradáveis do que desagradáveis. E se tiver alguma imagem desagradável, algum momento desagradável, um lance desagradável, que na verdade foi a maior parte ali, você tenta inserir dentro de um rearranjo ali, né? De modo que a coisa fique agradável, né? Então, e é claro que se prioriza as apresentações, ninguém vai ficar assistindo o estoque para ver aquela plateia se comportando como um bando de porquinho no chiqueiro, né? Mas, então, de fato, todo vamos dizer, esse projeto mais marqueteiro é que ajudou a lançar o Woodstock como, né, uma espécie de cultura que significou um valor à parte ou novos valores, uma mudança radical e positiva dos costumes, né? Lembramos que o próprio professor Olavo já explicou que muitos grandes empreendedores capitalistas acabaram colaborando com movimentos revolucionários, com o próprio movimento comunista, justamente porque sabiam que a propaganda comunista pode dar dinheiro, a propaganda socialista, revolucionária, dá retorno financeiro. Então, mais tarde, você tem ali basicamente toda a indústria que lançou as bandas punk, né, é uma indústria que de fato colaborou muito com o movimento socialista. E não venha dizer que as bandas punk são independentes, são o cacete, meu filho. O caralho que são. Porque mesmo lá, você pega lá uma banda como o Dead Kennedys, o Jello Biafra decidiu montar sua própria gravadora. Beleza, mas para você prensar os álbuns, meu filho, você precisa de indústria. Você precisa da indústria fonográfica. Hoje em dia pode ser diferente, que as pessoas ficam escutando no Spotify, mas naquele tempo, há 30, 40 anos atrás, a indústria fonográfica estava despendendo dinheiro e você acha que o produtor, o cara, o dono de uma indústria fonográfica, ele tá afim de pregar anarquia? Não, ele quer ganhar dinheiro, mas ele sabe que toda essa narrativa, toda essa expressão, né, radical que prega anarquia, ela dá um retorno financeiro. Então, opa, vamos promover. O professor Lava acertou em cheio. Todas as análises dele são verdadeiras, né? Dentro aí de todo esse estudo que ele faz, entre outros, né? Então é claro que o destoque não é uma exceção. E é claro que o destoque está muito mais atrelado a um movimento socialista do que a valores conservadores, né? Você não vai olhar para o show do destoque e acreditar que toda aquela balbúrdia represente valores conservadores. Não representa. Né? E é claro também que a maior parte das bandas que tocaram lá são bandas que estão se cagando para a psicodelia, para o movimento hippie, para... grande merda isso para eles. Você vê o Peter Tal, The Who, apresentou lá o Peter Tal, sobretudo hoje é um senhor bastante conservador, é um cara que tem bastante amor pelo seu trabalho, então ele nunca esteve envolvido com a psicodelia. Bandas como Kennedy Heat nunca se envolveram com a psicodelia quase, né?
Você tinha lá o pessoal, os artistas que eram mais psicodélicos, mais revolucionários ali. Você tinha John Baez, Jefferson Airplane, vamos dizer, um outro ali que. O Arlo Guthrie, talvez. Mas não todos, a maioria não estava ali para isso. Estavam ali para fazer shows e se promover, né? Mas não necessariamente para participar do movimento. Mas toda pessoa, todo jovem que assiste ao show do Woodstock pela primeira vez e, por conseguinte, que esteja aí, né, tenha, né, ainda seja bastante, tenha muito que aprender, né, seja bastante ingênuo, ele pode sim, ao assistir o show do Woodstock, o filme do show do Woodstock, acreditar que tudo aquilo está articulado, tudo aquilo se faz em uníssono. A plateia e os artistas e os produtores estão todos, né, participando de uma coisa muito bonita e que representa uma revolução para melhor, quando não é, né? As bandas estão indo para tocar seu, se expressar, né? Tocar a sua música, pegar o seu cachê e cair fora, né? Quantas bandas voltaram para lá? Várias homenagens se fizeram. Muita gente vai visitar lá a fazenda de Agmagsur até hoje. E às vezes se promovem até alguns eventos lá em homenagem ao Woodstock. Quantos artistas do Woodstock voltaram lá para participar disso? Eu soube só apenas de um, que foi o Rich Havens, né? Mas nenhum deles tem o menor interesse de voltar lá, dos que estão vivos, né? Então, porque você vê que as pessoas que tiveram diretamente envolvidas com aquilo e que sabiam exatamente o que aquilo significava, né, eles não têm, inclusive, nenhum interesse em reproduzir aquilo, né? Eu acho também, de fato, não há necessidade nenhuma de você reproduzir o Festival de Woodstock. Se fizeram duas vezes, acho que foi em 1994 e 1999, e só deu merda. E não foi nada marcante. E estava mais um evento, um novo Woodstock, estava projetado para esse ano para comemorar 50 anos e também não deu certo, porque não precisa disso. Basta aquele evento lá, ele tem seus prós e contras. Tem muito mais contras do que prós. Vamos dizer assim, 80% daquilo é uma merda. Mas tem uns 20% que realmente que você tem das boas apresentações de bandas. E, de fato, ele tem um interesse histórico, porque ele se articula muito bem. Se você está tentando entender o que é o processo revolucionário, o que é o comunismo, o socialismo, né, a revolução cultural, né, e quais as consequências disso para a vida das pessoas a longo prazo, o Woodstock também serve como meio de se compreender como isso se articula, como se manipular as coisas, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então é claro que todos aqueles. Você tem. Vamos dizer, era uma década bastante frutífera e bastante marcante em diversos sentidos. Você tinha um homem indo para a Lua também, já em 1969. Você tinha 1968, né? Com todos aqueles movimentos. Na verdade, assim, esse livro aqui do Joanir Ventura, né? Claro, o Joanir Ventura é um cara que escreve bem, mas se você lê todo ele, lê e relê, o que ele faz o tempo todo? Ele tenta apenas ele cria crônicas aqui, os capítulos são verdadeiras crônicas, em que ele tenta apenas justificar o movimento revolucionário. Ele tenta apenas, né, vamos dizer assim, desmoralizar os militares e encher a bola dos comunistas, dos guerrilheiros, também. Mas é claro, como o Zuenir Ventura pelo menos tem a honestidade de colocar todo, né, o material de apoio, o material de estudo, todas as fontes de consulta, as referências bibliográficas, né, ao longo do tempo, nós podemos pegar todas essas referências, que não são tantas até, para o que ele se propôs no livro, podemos pesquisá-las e, quiçá, também desconstruir toda a narrativa dele, né? Mas é mais ou menos isso. Então, eu gosto do Woodstock, tenho um sentimento por isso, né? Pelo show, pelos discos, né? Por certas imagens, mas é algo mais subjetivo. Agora, objetivamente falando, né? E historicamente falando, ele é muito mais negativo, né? E se ele representa alguma mudança, alguma revolução, é uma revolução que de fato não foi positiva, entendeu? Mas ele terá sempre uma importância histórica e vale a pena as pessoas pesquisarem. Você pode até gostar. Eu gosto muito da apresentação da maior parte das bandas, né? São bandas que eu gosto.
Mas você tem sempre que olhar a coisa no seu todo, tem que olhar objetivamente também. E nunca tenha medo de criticar, né? Ao contrário, né? Hoje eu entendo muito mais do destoque do que entendia na minha infância, lá quando a coisa parecia mágica. Aquela magia acabou, mas o meu interesse pela coisa aumentou, porque ele ajuda a compreender uma série de coisas que de fato acontecem hoje, sobretudo com a juventude, entende? Então era mais ou menos isso. Valeu, desculpe aí a demora.